Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações neste dia. Eu quero comentar você sobre a respeito da palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 37, versículos 6, 7 e 8, que vai nos contar a história de um menino, de um rapaz, muito fiel ao Senhor, mas pelo preço desta fidelidade, ele sofreu alguns danos, ele teve muitos problemas. E eu quero te falar também sobre a respeito de família, de preferências nossas entre família, que também isso é uma coisa ruim. Mas eu quero te convidar a orar antes de lermos a palavra do Senhor. Santo Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo e bendito nome e queremos, Pai, te agradecer a salvação em Cristo, te agradecer, Senhor Deus, por todos os benefícios e te pedir, Senhor, que tu esteja recebendo este culto que estamos iniciando. Que tu toque, Senhor, com teu Espírito nos corações das pessoas que estarão ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra, que tu tenha misericórdia de nós, falando aos nossos corações. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, gratidão e adoração, porque é para ti, Senhor, o culto que aqui estamos te oferecendo. No nome santo de Jesus. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. O orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão, a comunhão, vinho e pão. Bom, meu irmão, eu quero te falar sobre estes sonhos de José. Nos fala assim a palavra do Senhor.
Depois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Bom, irmãos, há aqui uma palavra de Deus para José em sonho. José era um rapaz, um jovem que sonhava muito. José tinha muita intimidade com Deus, José era muito chegado a Deus. Foi um jovem que cresceu dentro da obediência, logo assim, diretamente obedecendo a seu pai aqui na terra. E com esta fidelidade, ele se ligou aos céus diante de Deus, porque era fiel também ao Senhor. Mas um dia ele chegou para os seus irmãos e contou esses sonhos que teve. Fala dos feixes, né, do campo. E os seus irmãos, diz a palavra do Senhor, que já tinham muito ciúme de José, ficaram aborrecidos. Tiveram ainda mais raiva, mais ódio dos seus irmãos, de José, porque José contara esses sonhos do feixe. E depois ele emendou da lua, do sol e 11 estrelas. O que seria isso, irmãos? Os feixes seria só José, né, se levantando e os seus irmãos se dobrando sobre ele. Mas quando ele conta o sonho da lua, do sol, da lua e 11 estrelas, ele inclui aí também seu pai, sua mãe, seus 11 irmãos se dobrando diante dele. Ora, uma coisa que já não era bem aceita, o primeiro sonho, com este segundo sonho, irmãos, se tornou insuportável para seus irmãos. E seus irmãos tinham ciúme. Por quê, irmãos? Era uma coisa ruim? Não, eu te disse que os sonhos que José teve, todos eles, foi pela liberação do Senhor. Foi dado por Deus. E quando José conta aos seus irmãos, não era que era uma coisa ruim. Não, irmãos. O que era ruim naquele momento era a hora, o momento que não era propício. Isso, irmãos, acontece às vezes conosco. Nós temos do Senhor, da palavra do Senhor, né, vindo dos céus, uma palavra para dar um irmão, uma irmã, mas nós precisamos saber, irmãos, a hora certa, o dia certo, porque uma palavra, irmãos, muito boa, pode trazer muitos problemas. Nós temos exemplo lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que fala que há hora de falar e a hora de se calar também. Então, nós precisamos falar na hora certa, no momento certo, ainda que seja uma palavra enviada dos céus para os nossos irmãos. Em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, vocês todos conhecem a história, quando o vinho acaba e a alegria se foi, e a mãe de Jesus vai em cima dele: acabou o vinho, dá um jeito aí, faz um milagre aí. O que ele disse para aquela mulher? Mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, irmãos, o grande Jesus, sabia esperar o momento de Deus, a hora certa para se fazer as coisas, a hora certa para se falar as coisas, tá bom? Então, não é que seja que o sonho tinha sido uma coisa ruim. O que foi ruim de José para os seus irmãos foi o momento que era errado. Já viviam ali momentos de ciúme. Por quê? José, irmãos, era muito amado por seu pai. A Bíblia vai falar isso, que ele era mais amado porque era o filho de sua velhice. E isso causara muito ciúme aos seus irmãos. Deus falou, irmãos, espere, pergunta, então nós devemos esperar. Perguntar ao Senhor a hora de falar. Muitos problemas podem ser trazidos numa palavra no momento errado, como teve José. José, irmãos, Deus vai agir a favor de José, porque José, na sua inocência, ele teve muitos problemas. Ora, irmãos, causou muito ciúme aos irmãos de José uma túnica que o pai lhe tinha feito, uma túnica muito bonita, está lá no versículo 23, que vai falar dessa túnica que era de manga comprida, de um tecido muito
um tecido raro, caro, e Jacó separou esse tecido e mandou e fez essa túnica para o seu filho. Ora, irmãos, nós vamos começar a saber da providência de Deus na vida de José, como acontece as providências de Deus em nossas vidas. No versículo 22, diz que Rúben dá uma ideia aos seus irmãos, porque seus irmãos, quando avistaram José de longe, bonitão, com aquela túnica, falam assim: vamos pegar ele, rasga a túnica dele, a gente mata um bezerro aí qualquer, molha de sangue, e vamos dizer ao nosso pai que foi uma besta fera que o alcançou. Mas Rúben, que era o irmão mais velho, ele diz: não vamos botar a mão nele, não vamos derramar sangue, ele é o nosso irmão. O que a gente faz? A gente pega ele e joga dentro de uma cisterna, de um poço, não sei como está na sua Bíblia, porque diz a Bíblia que a intenção do irmão mais velho, Rúben, o irmão mais velho de José, era de colocar ele dentro daquela cisterna e depois ele iria lá retirar José e levar de volta são e salvo para seu pai. Mas a Bíblia vai falar que quando Rúben vem de volta ali, José já não estava mais. Por quê, irmãos? Seus irmãos, assim que ele chegou, rasgaram a sua túnica, porque aquela túnica tinha causado muito ódio, muita raiva aos seus irmãos, porque foi um presente do seu pai. Irmãos tinham 12 filhos, e porque um só era presenteado. Às vezes a gente, como pai, você como mãe, nós cometemos esse erro, irmãos. Até eu aceito que a gente tenha, assim, uma maior afinidade com um filho do que com o outro, seja, assim, mais chegado com um filho com que o outro, mas o amor precisa ser o mesmo, irmãos. Eu preciso pensar, quando presentear meus filhos, irmãos, tem que ser meus filhos, porque eu preciso amar da maneira que Deus nos ama. Ora, irmãos, esse mundo inteiro, a Bíblia vai falar que Deus amou o mundo inteiro, e não há diferença entre eu que vos falo, ou meus filhos, ou minha esposa, ou o pastor de minha igreja. Deus nos ama, irmãos, da mesma maneira, igualmente a cada um, da mesma maneira, com a mesma intensidade. O plano de Rúben, que era de devolver José a seu filho, tiraram daquela cisterna, vai por água abaixo. A Bíblia vai falar que quando Rúben chega lá, seu irmãozinho já não estava mais. Os planos, irmãos, dos homens podem falhar, mas os planos de Deus não. Isaías 43 vai falar que, calma, né, em minhas palavras, eu te sustento com a minha mão direita, eu te ajudo, eu te sustento. Isaías vai nos deixar calmos nesse sentido, irmãos, que Deus sempre estará nos ajudando. E nós vamos ver também que os planos de Deus, nenhum deles, irmãos, pode ser frustrado. Deus, irmãos, aparece na direção das coisas, ainda que tudo começasse a ser feito. E vai dizer ali que nenhum dos seus planos pode ser frustrado quando ele diz: agindo eu, quem impedirá? Ciúme é algo muito ruim, irmãos. Olha a dor que causou em Jacó, pai de José. Aquele homem, por ciúme, irmão, recebe essa notícia terrível de que seu filho querido, tão amado, tão prezado, tinha sido morto por uma besta fera. Porque lá no início, irmãos, tinha nascido uma situação ciumenta, odiosa, e até por muita falha do próprio pai Jacó, que nitidamente, explicitamente, preferia José. Cisterna, Egito e Potifar. A Bíblia vai falar que José cai naquela cisterna, é jogado naquela cisterna. Daquela cisterna, ele sai e vai para o Egito. Do Egito, vendido como escravo, ele chega na casa de Potifar. Ah, que bênção, a fidelidade para com o Senhor. Mas a Bíblia vai falar, esta Bíblia, descobrimos que cerca de 2 anos José esteve na casa de Potifar. E aquela mulher de Potifar, que você conhece a história, inventa ali uma mentira, uma calúnia muito grande. Por esta razão, José é preso. E esta é a Bíblia também, quero te dizer, que descobrimos que José ficou cerca de 12 a 13 anos, irmãos, preso por causa desta mentira. Mas Deus sempre estará a nosso favor. O capítulo 39 deste mesmo capítulo de Gênesis vai falar lá no versículo 21 que o Senhor era benéfico com José.
porque em meio a tantas tribulações, a tantas tragédias, Deus estava ali, irmãos, separando José para ser o que ele se tornou, o grande do Egito. Todos nós, irmãos, queremos ser governador. Quem não quer? Está naquela posição privilegiada de José. Eu quero, eu sei que você também quer isso, como José foi, ser um grande governador. Mas as lutas fazem parte de uma grande vitória. E essas lutas ninguém quer. Ninguém quer ser vendido, odiado, desprezado, ser afastado da sua família como José foi. Ninguém quer. Mas sabe, irmãos, as muitas lutas fazem parte de uma grande vitória. E às vezes a gente fica na dúvida se vamos conseguir ou não. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4,13, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero te lembrar o que eu falei no início. José, irmãos, Deus era benéfico com José. E Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, como é hoje, como será amanhã. Então, se ele foi benéfico com José, que era fiel a ele mesmo, ele será sempre benéfico com você, será benéfico comigo, porque Deus não ama como amava a Jacó, com preferências. Não, irmãos, Deus nos ama de uma maneira intensa, exatamente igual. Capítulo 41, 13, eu tomo pela tua mão direita, quero voltar lá em Isaías, que Deus te sustenta, que Deus estará te ajudando. Deus, irmãos, te ama da mesma maneira que ama esse que te fala. Deus te ama da mesma maneira que ama um irmão que não é nem, que está até afastado da igreja, que não está nem como membro. Mas Deus ama essa pessoa da mesma maneira que ama você. E eu quero concluir, irmãos, trazendo para cá essas coisas da família, para a nossa família. Não as nossas famílias particulares, não, eu quero ir mais adiante e levar para a família chamada Chácara Feliz. Entenda uma coisa, meu irmão, quando Deus te der alguma coisa para falar com seu irmão, com a sua irmã, tenha cuidado e pergunte a Deus, questione a Deus, procure de Deus a hora certa para falar, porque se é de Deus é coisa boa, irmãos, mas numa hora errada pode trazer muitos problemas, como aconteceu com José. José falou uma coisa que era de Deus para seus irmãos, foi mal interpretado por isso, e por isso sofreu muitos danos. Na família Chácara Feliz não pode haver distinção, porque a Bíblia vai falar que Deus age assim, irmãos. Deus não ama mais um do que o outro, então eu devo de amar com a mesma intensidade que ama qualquer outro irmão. E você deve ter paciência comigo como eu devo ter com você. E se Jacó era o líder de toda aquela família, daqueles muitos filhos, nós temos como líder, irmão, alguém que não erra nunca, que é Deus. É Jesus, irmãos, que é o dono da nossa família chamada Chácara Feliz. É Jesus que é o dono daquela igreja. Então, saiba, você pode fazer isso, pode fazer aquilo na igreja. Não é por isso que Jesus vai te amar mais do que a pessoa que simplesmente chega lá, ora, intercede pelo culto, da pessoa que chega lá, simplesmente limpa um banco. Você não será mais amado por isso. Não. Sabe por quê? Porque Deus nos ama da mesma maneira. Jacó cometeu esse erro grande em ter a preferência de José, por José, e por isso ele teve muitos danos. Quero te lembrar também que na nossa família Chácara Feliz, quando um irmão está, irmãos, passando com problemas, todos nós devemos nos empenhar para ajudá-lo, porque é uma família. Uma família dividida, irmãos, como qualquer reino, ela não subsiste. Uma família precisa estar unida, unida em amor, unida em trabalhar, unida em perdoar. Eu quero te fazer um convite neste momento. Tenha a sua família, agora falando da sua família particular, do seu lar. Seja o líder que você precisa ser, mas não tenha preferência de seus filhos. Eu sei que você pode ter aquilo que eu falei no início, ter uma afinidade maior com um do que com o outro, mas o amor deve ser o mesmo. Tenha cuidado, irmãos, para essa coisa da afinidade não virar preferência, para que os outros filhos, as outras pessoas de sua família não percebam isso, que você prefere um só.
e não ama a todos da mesma maneira. Faça como Deus, faça como Jesus, ame a todos da mesma maneira, porque afinal de contas é a sua família. Eu não quero desejar a você todas as lutas que José passou. Não, mas quero sim desejar que você seja grande, como José foi grande governador. Mas você entenda que para uma grande vitória, você pode passar por grandes lutas. E não se esqueça que Deus, como foi benéfico, como diz a Bíblia, com José, sempre será benéfico com você e com a nossa família chamada Chácara Feliz. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, lida, explanada, e te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Te pedir, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão acamados, Senhor Deus, que ainda não podem sair de casa, que tu estejas, Senhor Deus, direcionando a tua cura, a tua bênção para cada um deles. Pai querido, no nome de Cristo Jesus, nós queremos te pedir mais uma vez pelo culto que aqui iniciamos, que tu possa recebê-lo como cheiro suave, Senhor, no teu trono. Pai, que tu esteja abençoando, Senhor Deus, a liderança da nossa igreja, que tu esteja com teu filho, Senhor Deus, pastor Rogério, que ele receba dos céus a direção, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, por esta direção ser abençoados e sermos fiéis a ti a cada dia. Pai, perdoa os nossos pecados, santifica, Senhor Deus, para nós santifica, Senhor, para ti as nossas vidas e perdoa os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Se eu ouvir rumores, teu nome clamarei. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar, meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas, a fé move as mãos de Deus, a nossa fé faz milagres entre nós, o poder da fé faz revelar o poder de Deus. Não há multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar, meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas, a fé move a mão de Deus, a nossa fé faz milagres entre nós, o poder da fé faz revelar o poder de Deus.
move montanhas. A fé move as mãos de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder. A fé move montanhas. A fé move as mãos de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder, o poder, o poder de Deus.